principais diretrizes para a vida do crente. E aqui vai ter o título, aqui na minha Bíblia, está escrito A Origem do Pecado. Não sei se está na sua também, mas se tiver, você está na mesma Bíblia que eu. A origem do pecado. E cara, no nosso dia a dia, aqueles que se entregam para Jesus, que querem viver uma nova vida com Jesus, né, fala assim, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, eles têm que existir, tem que haver uma mudança de mente, uma mudança de atos, porque é natural quando você se transforma em algo, que você se pareça com algo que você se transformou. Então não tem como eu dizer que sou crente e não agir como um crente. Isso a gente sabe, mas é necessário que a gente volte um pouco para saber o que não nos faz crente. O que não faz você mostrar com frutos que é crente é justamente o pecado. E é nisso que nós vamos falar hoje, é nisso que nós vamos bater hoje. Porque o pecado, irmão, como a própria palavra de Deus diz, é impossível que um homem fique sem pecar. Você tem o quê? 1, 2, 3 anos de idade? Não importa, desde 1 ano de idade, 2 anos você peca. Quer ver um exemplo muito simples? E nisso pode abaixar um pouco o retorno para mim aqui, Samuel. A criança, quando ela tem 2 anos, quando ela não sabe falar, você concorda que ela não consegue pedir o que ela quer, mas ela usa de um artifício muito poderoso para conseguir aquilo que ela quer. Você sabe o que é? É o choro. A criança chora, às vezes ela não está precisando daquilo que ela está chorando, mas ela descobriu que quando ela chora, ela é atendida. Quando ela é atendida, ela usa desse artifício do choro, e tem choro de criança que nem sai lágrima, para conseguir aquilo que ela quer. Irmão, aí já é o pecado. Então, desde o início, desde o nosso nascimento, desde o nosso nascimento, nós já pecamos. E aí a gente vai pegar na origem, o que é o pecado, o que é a tentação, quando que a tentação se transforma em pecado, e aí a gente vai saber onde que a gente precisa concentrar nossas forças como crente. Amém? Amém? Amém ou não amém? Está comigo? Diga amém, irmão. Legal. Que vai iniciar falando, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Obrigado. Aqui, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Interessantíssimo. Vamos voltar no 12 para a gente fazer a exegese do texto. Meus irmãos, Deus nunca falou que a gente não ia sofrer tentação. Deus nunca falou que haveria um mundo perfeito onde a gente se convertesse e aí agora eu nunca mais vou sentir vontade de pecar, eu nunca mais vou ter interesse em pecar. Não, muito pelo contrário. O Senhor nos coloca em um ambiente totalmente depravado, cheio de pecado em volta, para justamente nós sermos luz, você ser luz e sal. Então o primeiro ponto que eu quero que você grave no seu coração, irmão, enquanto você caminhar nessa terra, você vai sofrer tentações, normal. Mas bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação ou a tentação. Primeira bem-aventurança, irmão, se você suporta com perseverança a tentação que sobrevém em você, bem-aventurado é você. Por quê? Depois que a gente é aprovado na tentação, nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. Então, primeiro ponto, nós iremos sofrer tentações. Constantemente o mundo vai estar com propostas para você, normal.
constantemente nós seremos levados a negar nossa fé. A nossa fé ela vai ser colocada em prova. E aquele que persevera, recebe a coroa da vida. Aquele que, ainda que sofra a tentação, e grave bem, irmão, tentação não é pecado. Aquele que recebe a tentação, que sofre a tentação, mas suporta com perseverança, recebe a graça, recebe a salvação, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu somente aos que o amam. Pode passar para o 13. É RA, a versão RA. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Uma segunda informação para você, irmão. Deus não te tenta. As propostas, os desejos de pecar, as oportunidades de pecar, elas não são dadas por Deus. Não é Deus que faz isso, porque Deus não é tentado pelo mal. Mas, no verso 14, olha bem, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E aqui que está o ponto, irmão. O pensamento pecaminoso, vulgo tentação, se transforma em pecado quando você nutre ele. Guarda isso. Nós somos tentados por aquilo que queremos. Mas existem duas coisas que a tentação faz conosco. Ela nos atrai e seduz. O pensamento pecaminoso que vem sobre nós como uma forma de tentação, ele pode ser transformado em pecado ou não. Ele só vai se transformar em pecado no momento que você nutrir. No momento que você der corda para o pensamento pecaminoso. Então, primeiro ponto, nós somos bem-aventurados quando perseveramos nas provações e nas tentações. Segundo ponto, Deus vai dar a coroa da vida para aqueles que suportam com perseverança. Somos bem-aventurados. Terceiro ponto, nós não somos tentados por Deus. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E o quarto ponto para você, irmão, é que a tentação ela vira pecado quando você nutre o sentimento e o pensamento pecaminoso que está sobre sua mente, gerado pela tentação. E aí, no verso 15, então a cobiça, que é o que atrai o pecado, que atrai a tentação para nós, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso aqui é muito profundo, porque a gente se atenta a muitos ensinamentos, a gente aprende muito sobre Jesus, a gente aprende muito sobre as formas como Deus se comunica, a gente quer saber como que Deus quer se comunicar conosco. As pessoas estão constantemente se perguntando, qual que é o meu propósito? O que eu nasci para fazer? Só que a gente se esquece que uma das primeiras coisas que Jesus requer daqueles que se dizem dele é nascer novamente. E os que nascem de novo até sofrem tentação, podem até pecar, mas eles não vivem num estado de pecado que os leva à morte, mas eles vivem no estado de arrependimento, para que seja gerada vida. Meu irmão, se atente muito a isso. Não deixa que as multidões de pensamentos, e aí a gente traz sempre aquele versículo que fala, vai ter aquela pessoa que vai chegar diante de Jesus no final, no dia do juízo final, e vai falar, Jesus, nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo para o Senhor. E Jesus vai virar para essa pessoa e falar, olha, eu não conheço você, apartai de mim vocês que praticam a iniquidade, apartai de mim vocês que servem na igreja, mas não nasceram de novo e continuam uma vida de pecado, apartai-vos de mim. São pessoas que servem na igreja, que expulsam demônios, que pregam, que cantam, que fazem todo tipo de coisa dentro da igreja, mas ainda não nasceram de novo. E o nascimento, o novo nascimento, está descrito na conversa de Jesus e Nicodemos, em que que Nicodemos fala sobre o reino de Deus e pergunta para Jesus, Jesus fala, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos
Mas Jesus, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Aí Jesus, não, aquele que não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Aqueles que não nascerem da água, que seria o batismo, que é selar a aliança com Deus, e do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo vindo sobre a pessoa, não pode ver o reino. E ainda que faça toda sorte de serviços e obras no reino de Deus, na igreja, não está salvo. Porque os salvos são aqueles que nascem de novo e morrem para a sua natureza pecaminosa. Tiago vai pontuar isso muito perfeito, irmão. Isso aqui faz parte dos fundamentos da igreja, porque Tiago foi escrito em aproximadamente 62, 64 anos depois de Cristo. Tiago foi um dos primeiros livros a serem escritos. E Tiago já está aqui, batendo em cima, irmãos. A tentação, quando ela se transforma em pecado, quando você nutre esse desejo, quando ela atrai e te seduz. E aqueles que são atraídos e seduzidos e são gerados e geram morte através da consumação do pecado, irmão, não nasceram de novo. Porque no momento que a tentação vem para aquele que realmente nasceu de novo, ele pode até pecar, irmão, com o pensamento, mas ele vai buscar o arrependimento no Senhor e não pecar deliberadamente. Porque o resultado de uma vida de quem nasce do Espírito, que nasce da água e do Espírito, irmão, é justamente ser purificado pelo Senhor e receber o Espírito Santo que nos convence. Então quem não está convencido, você vê uma pessoa que continua pecando da mesma forma, agindo da mesma forma, vivendo do mesmo jeito, é justamente a pessoa que não está convencida do pecado. Então automaticamente você chega e fala, essa pessoa não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, nasce da água e do Espírito, selam aliança com Deus através do batismo, e tem o seu espírito renovado pelo Senhor, e o Espírito do Senhor conduz em toda a verdade. Irmão, é muito simples, mas nós complicamos demais. E aqui, logo em seguida, vai falar da origem do bem. Verso 16, olha bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então a gente entende que o pecado é gerado por algo terreno, passageiro, mas que a boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, vem do céu de Deus, em quem não há sombra de variação. Ainda que nós passemos, irmãos, nessa terra, por vários momentos de provação, de tentação, existe um momento em que a gente persevera e recebe algo do alto, que é eterno e que não passa. Você entende? Que você tem a oportunidade, você tem em suas mãos 2 caminhos para poder seguir, e um deles implica em, ou você cede à tentação e consome o pecado, e é consumado o pecado, gerando a morte, ou você é convencido pelo Espírito Santo e recebe do Senhor um dom que vem do céu. É sempre uma escolha, irmão, e você tem essa escolha. Nós temos. O Evangelho de Jesus, ele não é uma ditadura imposta sobre as pessoas, mas ele atrai aqueles que são escolhidos dele para ele. Não é uma ditadura, irmão, você não é obrigado. As pessoas, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e aí eu falei, cara, eu me converti e tal, e isso já tem uns 6 anos, e eu não tenho mais prazer em ficar me embriagando com bebidas, eu não tenho mais prazer em ir para festas, eu não tenho mais prazer nessas coisas. Então quer dizer que você não pode, que vocês... Não, cara, não é que eu não posso. O Senhor me libertou. Deus me libertou. Eu estava antes preso no pecado. Era o pecado que aprisionava. Mas quando eu nasci de novo, Deus me libertou para fazer o que eu quiser, mas naturalmente eu olhei para o Senhor e falei, cara, isso aqui é muito melhor do que qualquer outra coisa que eu possa fazer. Não é que eu não posso, é que eu não quero. Não é que eu não posso, irmãos,
Não é que existe um grilhão que me prende e não me deixa fazer essas coisas. Não. É porque eu encontrei algo muito mais valioso. Eu encontrei algo que faz muito mais sentido para mim. Jesus faz muito mais sentido. Há exatamente uns 7 anos atrás, junho de 2015, é muito provável que num sábado à noite eu estaria num bar que chamava Trapiche, eu não sei nem se vocês conheceram. Tem uma galera da nova geração que eu não sei se conheceu o bar chamado Trapiche. Mas tem gente que conhece, tem gente que sabe onde é que era. É muito provável que 7 anos atrás eu estaria lá no sábado à noite. Há 6 anos atrás, cara, eu estava no processo de conversão em junho. Estava no processo de conversão ainda. Processo de me encontrar com Jesus, Jesus me pegar de vez. É muito provável que há 6 anos atrás eu estivesse num ambiente mais ou menos assim. É muito provável que eu estivesse num ambiente onde eu estaria me embriagando, fazendo uso de bebidas alcoólicas. É bem provável que eu estaria num ambiente onde eu estaria sendo levado a pecar com a minha mente, com o meu coração, com os meus olhos, vendo coisas que não eram para ver e tendo contato com pessoas que não era para ter. Muito provável. Mas 6 anos depois eu estou aqui pregando para vocês e dizendo aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já sei. E existem pessoas que têm mais experiência que eu e que já sabem o caminho que deve ser seguido. Mas as paixões desse mundo, as coisas que o mundo traz, as propostas, as tentações, elas conseguem ter mais força na vida dessas pessoas do que o dom perfeito que vem do céu e que não há sombra de variação. Isso me indigna um pouco. Porque no momento que Jesus me pegou, irmão, eu não olhei nem para o lado. Eu olhei para o lado para ver meus irmãos, porque a Bíblia manda a gente amar o próximo, né? Mas eu estou fazendo analogia com olhar para trás. Irmão, o mais perto que eu cheguei de olhar para trás deve ter sido olhando na diagonal, vendo um outro caminho, mas não, é aqui. Porque a gente encontra um dom que é perfeito, uma boa dádiva, algo poderoso, algo que é bom, que vem do alto. E aí no verso 17, olha bem, que bacana isso. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Todo dom, toda dádiva, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito vem do alto e desce. Isso é uma promessa. Isso quer dizer que aqueles que escolhem, aqueles que se posicionam, aqueles que perseveram na tentação, recebe algo de Jesus, recebe algo do alto. E essa promessa, irmão, ela requer um cumprimento de princípio. Toda promessa que o Senhor liberar, Ele vai requerer um princípio cumprido. Não tem como eu virar para você e falar, irmão, vive do jeito que você quiser. Não se preocupa com nada, ei, vai para a festa, vai beber, vai se embriagar. Não, se você for escolhido, um dia você vai voltar. Eu não posso fazer isso com você, querido. A gente não pode viver acreditando numa mentira. O Senhor escolheu, Ele predestinou, Ele elegeu os seus na fundação do mundo. Jesus já sabe quem vai ser salvo, amém? Por causa da sua onisciência, presciência. Deus sabe quem vai ser salvo. Mas nós não podemos viver uma vida achando que a gente é salvo, falando, não, eu sou escolhido, eu não vou ter que me preocupar com nada. Se eu viver 5 anos com Jesus bem, e me desviar, e viver 2 anos mal, e quando Jesus fazer a matemática, 5 menos 2, vai achar 3, vai falar, não, esse aqui pode ser salvo. Isso não faz sentido. Foi justamente nisso que eu me peguei, refletindo hoje. Não faz sentido por quê, irmão? Porque a gente não age da forma que a gente age. De novo, eu pontuo aqui, eu não tenho prazer em ir para festinhas e ficar me embriagando e ficar dançando, eu não tenho prazer nisso, mas eu não faço isso para ser salvo, eu não faço isso porque eu quero conquistar a salvação, não, eu faço isso porque eu já fui salvo, e que naturalmente eu vou ser condicionado e levado
a esse tipo de pensamento, porque eu fui salvo. Não é para ser salvo, mas é porque fui salvo. Nós não devemos rejeitar a tentação para ser salvo, irmão, não, mas é porque a gente já foi salvo. Nós não devemos perseverar para conseguir algo, irmão, porque é o Senhor que dá. De novo, toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em resumo, a Bíblia está traçando aqui uma definição de bom e uma definição de que é ruim. Se a gente entende que toda boa dádiva são do alto, a gente sabe que não pode vir de nós. E se entendemos que desce do Pai das luzes, a gente não pode achar que o bom, aquilo que é bom, está dentro de nós. A pessoa que dá a maior oferta de cestas básicas do mundo, existe mal. A pessoa que doa todos os seus bens para os pobres, existe mal. Porque todo bem, tudo que é bom vem do alto. E aí é quando a gente lê que não tem sombra de variação, não tem mudança, não tem inconstância no que vem do alto, a gente entende que o que é inconstante é da terra. Aquilo que traz inconstância para você no caminhar com Jesus, vem da terra, não vem de Jesus. Não é porque Deus te ama menos e não vai se revelar para você, não, isso não tem nada a ver. Qual que é a maior fonte de revelação de Deus para nós, irmão? A Bíblia. A Bíblia não muda. Tudo o que muda, tudo que é inconstante, não vem do Pai, mas vem de você. O que é a tentação? O que é o pecado? Em suma, vamos definir o pecado? Pecado é quando pecamos contra o caráter de Deus. Pecado é quando você faz algo que Deus não tem para si como princípio. E Deus tem princípios. Vamos abrir lá Êxodo 20? Cara, Êxodo 20. A lei do Senhor. Êxodo 20. E interessante que o Senhor faz aqui, irmão, e nós não podemos esquecer que Ele fala, eu sou o Senhor. Na minha Bíblia é o Senhor que, todo maiúsculo, né? Que é o Yahvé, é o nome de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em primeiro lugar, Deus lembrou daquilo que Ele havia feito para o seu povo. Nós não podemos achar, irmão, que Deus é um ditador, que quer somente ditar regras e falar, ei, você tem que fazer isso, 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 porque eu quero. Deus não é uma madame, meu amigo. Deus não precisa ter seus desejos satisfeitos porque Ele simplesmente quer. Não, Ele fez algo por nós, por isso que Ele requer. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, onde vocês eram escravos. Aí começa, a partir do verso 3, olha, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, nem as tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deus tem um caráter, e o caráter dele está revelado na sua lei. Você tem alguma dúvida, irmão, do que Deus quer que você faça? Visite a lei. Não é que a lei ela ficou velha e a gente não deve se basear nela mais. Não. A lei aponta para o caráter de Deus. E se você parar para olhar de novo, os 4 primeiros mandamentos, eles vão se referir, vamos ver, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, peraí, está alguma coisa errada, eu contei errado aqui. Tá. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não adorarás as imagens de esculturas, e não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. São 4, desculpa, irmão, falei errado. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, e lembrar do dia de sábado para o santificar. Os 4 primeiros mandamentos, irmão, se referem ao nosso relacionamento com Deus. O Antigo Testamento não ficou para trás não, irmão. Porque Deus vai chegar e falar no Novo Testamento que todos os mandamentos se resumem em 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 6 últimos mandamentos fazem menção ao nosso relacionamento com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. 6 mandamentos fazem menção ao próximo e 4 a Deus. Você entende o que Deus está querendo mostrar, irmão? Que a vontade dele já está revelada para nós, que o seu caráter já está revelado para mim e para você. Isso aqui é um extrato daquilo, de um breve ponto do caráter de Deus, e aprove a Ele revelar isso a nós. Ele quer que você saiba disso, porque isso aqui vai ser suficiente para você viver uma vida de retidão com o Senhor. Então não permita, irmão, que as tentações desse mundo façam você negociar os seus princípios estabelecidos pelo Senhor. Não permita que isso aqui vale de um posicionamento, porque a Bíblia fala que aqueles que perseveram na tentação recebem a coroa da vida. Isso que cabe a nós, pela força do Espírito Santo que habita em nós. Só tem como perseverar assim. Pode voltar em Tiago 1. Mas não permita que as tentações desse mundo passageiro, vai passar, irmão, vai passar. Sabe, existe uma moda geral, e eu falei isso um dia. Hoje a moda é TikTok, irmão. TikTok, a galera dança, as mulheres mostram o seu corpo da forma que querem. Os homens também fazem isso. Mostra o corpo da forma que quer, seduz da forma que quer. Isso é importante falar. Mas é uma moda e vai passar. Porque antes era o que? Era Orkut, irmão. Era MSN. Tem gente que nunca viu a cor do Orkut, não sabe nem que cor que é o Orkut. Aí começou o Facebook, aí vinha as fotos, começou a postar foto e feed, e corre feed, notícia e tal. E aí depois a gente tem o que é o Instagram, e chegou o Instagram e foi um arraso, feed, notícia e tal, e aí a gente começou a ver a perversidade do ser humano. Porque ao invés do Instagram ser usado para a glória de Deus, ele não é usado mais para a glória de Deus. O Instagram, ele é uma biografia da sua vida. E não estou falando mal do Instagram, irmão, eu tenho e não vou apagar. O Instagram está ali. Mas nós precisamos usar as redes sociais para a glória de Deus. E aí entrou o TikTok, irmão, e aparece que é tanto de gente dançando e fazendo dancinha. E cara, às vezes, vocês vão falar, Rickson, Davi dançou na presença do Senhor, na alegria. E não estou condenando a dança. Existem igrejas que têm ministério de dança, as pessoas dançam na presença do Senhor. Não estou condenando a dança. Estou condenando como
as pessoas se apresentam, como que as pessoas dançam, o que as pessoas dançam. Isso é uma moda, irmão, mas sempre houve o pecado, sempre houve o intuito, a vontade da pessoa de se mostrar. E hoje está muito perverso isso, cara. Está muito complicado. Por quê? Porque a perversidade tomou o ser humano de tal forma, e aí a gente tem a cultura pop toda trazendo as pessoas, olha, não, você tem que mostrar seu corpo, você tem que mostrar como você é. E aí você abre o Instagram, irmão, tem gente que não dá nem para você seguir, porque você abre o Instagram, aparece uma foto da pessoa, da mulher ou do homem sem camisa, de sunguinha, ou a mulher de biquíni. Isso é a perversidade do ser humano, porque não há necessidade, meus amados irmãos, de mostrar o seu corpo, porque ao mostrar o seu corpo, você pode estar levando alguém que é mais fraco a pecar. Se você leva o irmão ao escândalo, irmão, deixa eu falar, você está pecando, e não está agindo com o amor que a Bíblia mandou a gente agir. Perversidade tem se instalado na rede social. A gente precisa ver os sinais, a gente precisa discernir o que nós estamos vivendo. E a tentação é isso. Você vê alguém, você vê uma foto, vai agir de duas formas. A primeira, levar aquela mente, a mente de um homem que deseja a mulher que está na foto, a falar assim, nossa, que mulher bonita, e alimentar aquele desejo. E pode levar também as mulheres olharem para a foto e falar, eu preciso postar uma foto assim também. E aí aquele desejo é nutrido, ele vai crescendo, e aí quando você se assusta, você já está postando foto de tudo que é jeito, e não está usando mais o Instagram para a glória de Deus. Da mesma sorte os homens que mostram o carro que tem, e tira foto no carro, e faz isso, e faz aquilo, e eu tenho isso aqui, e olha o que eu tenho, o meu iPhone, o meu relógio da Rolex. A gente é tentado a mostrar o que nós temos, a promover nós mesmos, e cara, isso é muito, muito complicado, porque aí a gente para de usar aquilo que a gente tem para a glória de Deus, e começa a usar para satisfazer os nossos desejos. E a tentação, meus amigos, ela vai se manifestar para você com o celular na sua mão. A tentação vai se manifestar para você da forma mais simples, porque antes, para ver algo diferente, você tinha que entrar no computador. Hoje você tem na palma das suas mãos. Para ter contato com aquilo que não pode, irmão, antes era necessário um computador, mas agora está na mão. É muito mais fácil. E é por isso que a vigilância daqueles que servem ao Senhor deve ser dobrada. A tentação, ela não gera pecado, a não ser que você a alimente. Quer saber o que acontece, irmão, comigo? Eu sigo uma pessoa, e se essa pessoa posta uma foto que eu não compactuo, e que não me agrada, e que eu sei que não é certo, eu só simplesmente paro de seguir aquela pessoa, e paro de alimentar o que não deve ser alimentado dentro de mim. Ainda que gere tentação, nós bloqueamos a tentação, rejeitando e perseverando por outro caminho. Você tem uma escolha, irmão. Você tem uma escolha. Jesus fez essa escolha por nós quando Ele morreu na cruz e nos deu a possibilidade de sermos resgatados do pecado. Jesus conquistou isso para você, meu querido. Posso te falar? Antes de Jesus, irmão, as pessoas eram justificadas pela fé na promessa que Jesus viria. Mas de qualquer forma, ainda que a gente não tivesse Jesus já revelado e bem estabelecido, apontado, as pessoas não tinham a esperança de, gente, como assim, vai vir um Messias, mas eu não sei o que ele quer, eu não sei como que ele vai fazer. Por isso que muitos fariseus, irmãos, eles não recebem Jesus, porque Jesus chega se manifestando, curando os enfermos, indo atrás dos samaritanos, indo atrás daqueles que eram os gentios. Nós temos a revelação de quem Jesus é, e a gente sabe que o que Jesus fez foi nos libertar do poder do pecado. Mas eu imagino que antes de Jesus vir, irmão, como as pessoas ficavam. Não tinha como a pessoa ser liberta da escravidão, não tinha como escolher, irmão. Não tinha como a gente se posicionar diferente, por quê? Porque a gente não recebia
uma revelação suficientemente necessária para que a gente entendesse que, olha, por intermédio de Jesus, nós somos libertos do pecado. Por intermédio de Jesus, a gente pode ter um direito de escolha. Por intermédio de Jesus, meu irmão, nós podemos ter a salvação. Nós podemos ser salvos da nossa vida de pecados somente por intermédio de Jesus. Antes, você não podia escolher, irmão. Grava isso. Lá no Éden, pecado original, onde tudo começou. Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E antes disso, ele estava num estado de posso não pecar. Guarda isso. 4 pontos muito importantes para você guardar para a sua vida. Adão estava num ponto de posso não pecar. Guardou? Quem guardou, faz assim para mim, por favor. O que eu falei então? Como é que é o nome do estado? Posso não? Ok. Por quê? Porque não havia plenitude de perfeição ali. Tinha um negócio ali que não dava para comer. Tinha uma árvore ali que não podia ser tocada. Então Adão podia não pecar. Quando ele come da árvore, o que acontece? Não posso não pecar. Guardou? Não posso não pecar, ou seja, eu não consigo escolher não pecar. Esse é o estado que nós estamos antes de passarmos pela cruz com Jesus. Isso é muito importante. Quando Jesus vem, morre na cruz, nos reconecta com Deus. O que acontece? O ser humano, quando ele aceita Jesus, quando eu e você aceitamos Jesus, a gente novamente está no estado de posso não pecar. A gente peca, mas a gente pode não pecar. Por quê? Por através de Jesus nós somos justificados. Quando formos salvos de uma vez por todas e o Senhor nos levar para morar com Ele na Nova Jerusalém, nós estaremos no estado de não posso pecar, porque lá tudo vai ser perfeito, nós estaremos com o nosso corpo glorificado. Amém? Amém? 4 estados. E a grande dúvida é, irmão, você está no estado de posso não pecar, que é o mesmo do Éden, mas porque você já conheceu Jesus, você já sabe como que faz, você já sabe como se posicionar, você está nesse estado e está escolhendo pecar, e está escolhendo continuar comendo o fruto, ou você está nesse estado e ainda que você passe por um deslize, você está focado no arrependimento, você está focado em se transformar, você está focado em se parecer com Jesus. Qual que é o estado que você está focado, irmão? Nós conhecemos Jesus, nós temos uma escolha, porque a gente já entendeu como que Deus se manifestou a nós. Você já entendeu o que Jesus veio fazer. Você tem uma escolha. Você pode não pecar. E todo pecado, irmão, falando exclusivamente do pecado agora, todo pecado, ele é um anúncio a Deus de independência. Porque eu creio que se tiver alguém casado aqui hoje, vou falar de mim, eu sou casado. Antes de casar eu vivia debaixo do teto do meu pai e da minha mãe. Eu tinha que obedecer a eles. Tinha que seguir exatamente aquilo que eles falavam. No momento que eu me casei, eu fui para minha casa. Eu não preciso ficar mais sob o jugo do meu pai e da minha mãe, obedecendo tudo que eles falam dentro da minha casa. Porque na minha casa é a minha regra da minha esposa. Então eu me desvinculei do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei independente. A dinâmica é mais ou menos a mesma. Quando você peca deliberadamente, se desvia dos caminhos do Senhor, você está virando para Deus e falando: Deus, eu não quero mais depender. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que eu preciso. Então é isso que acontece no Éden, não é?
Como é que é o nome da árvore que Adão comeu? E Eva? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero conhecer o que é bom e o que é ruim. Eu quero. Mas Adão, você não precisa. O que Deus fala para você não fazer, irmão, não é que ele é chato. Gente jovem aí, vocês estão aí atrás, vocês aí. Já tive a idade suas, queridos. Vocês mesmos, vocês 6 aí atrás. O que Deus fala, quando alguém chegar para vocês, e vai chegar e vai falar demais. Chegar na escola, você é isso aqui, você parece um velho, você é careta, você é isso e aquilo, você fala, não, meu querido, não é isso não. Vai vir muita proposta, tem muita gente falando muita coisa, mas é a hora. Fala assim, gente, o que eu não faço não é porque eu sou careta, e não é porque Deus é chato, não. Porque Ele é bom. O que Deus manda você não fazer, não é porque Ele é chato, é porque Ele é bom. Se eu crio, se eu manufaturo um produto e falo, olha, você não pode molhar esse microfone, se você molhar ele vai queimar. Eu sou o criador, eu sei o que eu tenho ou não fazer com isso aqui, porque eu sei as composições, eu sei como que está aqui dentro, eu sei os circuitos elétricos, eu sei que tem pilha, eu sei que tem fio. Eu sou o criador disso aqui, eu sei o que é bom. Deus é o criador de vocês, irmão. O seu caráter, os seus estatutos, os seus princípios, os mandamentos de Deus, não é porque Ele é chato, não. É a gente que é muito chato. Ele é bom demais. Se Deus é o nosso criador e nós cremos que Deus nos criou, a gente não pode achar que o que Ele manda a gente fazer, os mandamentos dEle, é chato. A gente tem que saber que o que Deus ordenou, o que Deus estabeleceu como princípio, como mandamento, é porque Ele é bom e Ele sabe o que faz bem para mim e para você. Por isso que o pecado, ele é uma declaração de independência. Deus, eu não quero o que é bom para mim. Eu não quero seguir o que o Senhor está falando, porque eu não quero o que é bom para mim. Eu quero o que faz mal, eu quero o pecado. Deus, eu não quero aquilo que o Senhor tem para mim. O pecado é isso, irmão. Quer você queira ou não. Aí tem sempre as pessoas que falam, ai, estou muito fraco, estou muito fraca, estou desanimado na caminhada. Cara, isso nada mais é que uma falsa modéstia, porque a Bíblia nos mostra, diga ao fraco, sou forte. Quando somos fracos, aí que somos fortes. Então, eu quero entender o que você quer escolher. Como que você quer se posicionar, irmão, diante de Deus? Você quer o que é bom para você, irmão? Escuta o seu Criador. Você quer o que faz bem, que vai ser perfeito? Como está descrito, Tiago 1:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai. Não tem sombra de variação, não muda, não é inconstante. Você quer o que é bom para você? Se sujeite à vontade de Deus, irmão, e se declare dependente dEle. Quando você peca, você fala para Deus que, não, Deus, eu não quero isso aqui. Está certo o que o Senhor falou, mas eu não quero isso aqui. Queira o melhor para você, irmão. Que a Bíblia vai falar em um evangelho, que a gente deve amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos. Se você não se ama ao ponto de rejeitar o pecado que te tenta todo dia, você não tem como amar o próximo, e muito menos amar a Deus. Que a primeira forma de demonstrar amor próprio, irmão, é você abrir mão dos seus pecados, saber que ele faz mal para você. A melhor forma de você demonstrar amor para o próximo é se amando e entendendo que ainda que as pessoas ao meu redor, as circunstâncias ao meu redor estão me levando para o pecado, estão me tentando, eu não posso ser contaminado pelos ambientes. E eu sempre cito isso, irmão, eu tenho muita alegria em falar isso, que eu já estive no início da minha caminhada num ambiente que me contaminava e não me contaminou mais. Isso eu não tinha 1 ano de convertido não, irmão, eu tinha meses, era 1 ou 2 meses de convertido. Eu estava com os meus amigos,
num churrasquinho ali em cima no Filadélfia, na casa de um amigo meu. E antes, a forma como eu bebia, que eu dançava, que fazia essas coisas, era dentro de casa praticamente. Um dia ou outro ia para uma festa num lugar fora, mas via de regra dentro da minha casa. E era o mesmo ambiente em que eu me contaminava com bebidas alcoólicas e com músicas que não fazem sentido. Era o mesmo ambiente que estava lá, no Filadélfia ali. E eu saí com a minha namorada, hoje minha esposa, Heloísa. E a gente foi lá. Vamos lá. Ô Rickson, vamos fazendo um churrasco em casa, vamos lá. Vem aqui, cheguei. Vou. Eu cheguei lá, irmão. E tinha uns 2 fumando, um trem lá. Não vou falar o que é, não. Tinha outra galera bebendo. E um forrozão tocando. E era exatamente o ambiente em que eu me contaminava. Exatamente. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando eu cheguei, quando eu entrei com a minha namorada, eu vi a música baixando, eu vi as bebidas sendo encostadas, quem estava fumando eu vi se retirando. E quando eu me sentei na mesa, aqueles que estavam dispersos se uniram em volta de mim, para me conhecer e saber quem que eu era e o que eu tinha me tornado. Isso é mudar o ambiente, querido. Agora existem as pessoas que se contaminam com o ambiente. Eu falo com alegria porque eu entendo que a salvação que Deus operou em minha vida, ela realmente foi genuína, foi Deus que operou. Porque eu estava num ambiente que me contaminava, mas quando eu cheguei eu contaminei. Eu estava num ambiente que ditava as regras para mim: nós vamos ouvir essa música, vai ser essa música, e você vai beber esse tipo de bebida. Abriu uma vodka e vão tomar vodka todo mundo. Esse ambiente me contaminava, mas quando eu cheguei, irmão, o brilho, o sal que existe em nós, que somos crentes, nós contaminamos o ambiente. Nós temos que viver desse jeito. Você não pode deixar, irmão, que o ambiente contamine os seus princípios. Você não pode deixar que o mundo faça você negociar e ponderar o tanto que você deve ser crente num lugar e o tanto que você deve ser crente no outro. Ser crente, ser cristão, irmão, não é de vez em quando eu quiser. Ser crente, ser cristão, é ser. É uma cultura. É viver a cultura do reino de Deus na terra. Foi para isso que Deus te chamou. Você quer saber o propósito de Deus para a sua vida, irmão? É esse. Se satisfaça com esse. Você vai frequentar tudo quanto é tipo de ambiente. Talvez o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de escola, o seu ambiente de faculdade, ele tente te fazer negociar princípios, mas não negocie. Eu me converti, irmão, na faculdade, com 18 anos, no meu segundo semestre. Há alguns que diriam que eu ia acabar de sair pelo ralo quando eu entrasse na faculdade, mas Jesus me pegou, foi lá. E eu peguei uns 2 para ir lá também. Não deixei para trás, não. Tinha um que falava que não vinha nem na igreja, meu amigo, e hoje vem. Se batizou e eu batizei ele. Tem honra maior que essa? Tem não. Porque eu entendi o que é essencial, eu entendi o que é importante, eu entendi o que é primordial para a minha vida. E não é me parecer com o mundo e viver num ambiente onde eu cedo às tentações, onde o mundo define o que eu vivo. Não, eu sou livre. E por ser livre, eu escolhi viver agradando ao meu Deus. Eu não sou escravo de Jesus pelas obras, eu sou escravo de Jesus pelo amor que eu tenho por Ele. O meu amor me escraviza, irmão, porque Jesus falou, você tem que ser escravo do amor de Jesus. Porque o mundo, irmão, ele vai te fazer escravo e vai te pisar. O mundo vai te fazer, o pecado vai fazer você escravo e vai fazer você perecer. E ele não está nem aí para você. Em contrapartida, ainda que sejamos pecadores infiéis, o nosso Jesus, ele continua fiel e continua santo.
e continua derramando o seu Espírito sobre todos aqueles que pedem. Pedi e receberão. Batei, eu vou abrir. Clamai, eu vou ouvir. Os meus ouvidos não estão encolhidos, reclinados, tirados, surdos, para que eu não ouça, e nem os meus olhos vedados para que eu não veja. Deus sabe o que você precisa, irmão. Que você guarde isso em seu coração, que você deixe Jesus aquecer mais a sua alma, porque, irmão, Jesus te ama demais. Por isso que Ele é fiel com você. Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. Ele não depende nem de mim, nem de você, para fazer com que o seu princípio se cumpra. A gente tem que aprender mais com Jesus, né? Porque qualquer tentaçãozinha, nós já estamos negociando tudo aquilo que a gente acredita. Qualquer pensamento pecaminoso, a gente prefere nutrir o pensamento pecaminoso do que rejeitá-lo e receber a coroa da vida. A gente deve aprender com Jesus, irmão. Porque Jesus, ainda que Ele não receba aquilo que Ele espera, Ele continua entregando aquilo que Ele é. Seja, irmão, tenha os princípios de Jesus. Não deixa nada te desviar. Não deixa nada acabar com você, irmão. Permanece firme com Jesus. Vocês estão felizes? Que essa palavra incendeie seu coração. Que você nunca mais seja a mesma pessoa. Bem, eu quero te convidar a ficar de pé um momento.